Como perder o medo de vender no vídeo de hoje. Eu vou te passar algumas técnicas que eu utilizo, técnicas que vão te ajudar a perder o medo de vender imediatamente. Bora comigo. Vamos lá. Quando se fala em vendas, muita gente tem um medo absurdo na hora de vender. E tem uma frase que eu gosto bastante, que é relacionado a nós, empresários, empreendedores, nós que colocamos o Brasil para frente. Todo empresário é um vendedor, contudo, nem todo vendedor é um empresário. Então, se você é um empresário, uma empresária, naturalmente você é um vendedor. E muitas das vezes nós ficamos com medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de ser avaliado por outras pessoas, e isso traz um sentimento de muita insegurança. Esse receio, essa timidez, essa falta de segurança, muitas das vezes vai atrapalhar na hora da venda. Por isso que é muito importante você entender o processo pelo qual eu passei para me tornar um vendedor high ticket, um vendedor que vende contratos de alto valor. E óbvio, né? Porque eu sou um empresário. Assim como você, eu também enfrento dificuldades, porque a gente precisa gerenciar muita coisa, a gente precisa fazer muita coisa dentro do nosso negócio, mas quando a gente tem alguns inputs certos, nós conseguimos avançar para entregar uma solução para o nosso que está lá na ponta, tá bom? Então assim, se você tem medo de vender, vergonha de falar em público, medo de ser rejeitado, isso é natural. O que você não pode é deixar isso te paralisar. Por quê? Quando a paralisia por conta do medo, muitas ações que poderiam ser realizadas e materializadas nesse contexto nosso atual e vívido que estamos passando, você deixa na mesa essas oportunidades, tá certo? Então, desse vídeo em diante, você vai me prometer uma coisa, você não vai mais ter medo. E se você tiver com medo, você vai com medo mesmo. Fechado? Então vamos lá. O que eu aprendi no decorrer da minha jornada vendendo? Primeiro ponto, você precisa parar de ter medo de ser rejeitado. Para quem conhece um pouco mais a minha história, sabe que eu já vendi muita coisa mesmo. E uma delas foi ter vendido já muito antes da minha formação, isso eu era ainda adolescente, para vocês verem, né? Nos dias de hoje ia ser cancelado, né? Um adolescente, sei lá, 16 anos trabalhando, 17 anos trabalhando com isso, né? Em vendas direta, que era vender perfume. Sabe aquela pessoa que vende perfume? Cara, aquilo me destravou habilidades que hoje eu agradeço muito. Por quê? Eu entrava nas lojas para falar com vendedores, com gerentes, às vezes com os donos da loja. Então eu rodava cidades inteiras, São Paulo inteiro, para poder mostrar o meu produto. Só que qual era o ponto? Primeiro, eu aprendi a parar de ter medo de ser rejeitado, de ouvir um não. Simplesmente não. O não, ele faz parte da venda. Cara, entenda isso. Quando você colocar na sua cabeça que o não faz parte da venda de sucesso, aquela que você quer alcançar, você passa a contar com aqueles nãos para você chegar no seu sim. É simplesmente uma métrica. Poxa, se eu tiver 3, 4 nãos, aí vai depender das métricas que você tem no seu negócio, eu ganho um sim. Basicamente é isso. O vendedor, ele vai ser rejeitado o tempo todo. Por quê? Porque é natural. Nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir a verdade que você tem para contar com o seu produto ou com o seu serviço. Nem todas as pessoas elas estão preparadas para o seu produto ou para o seu serviço. Muitas das vezes a gente até pensa, pô, por que a Apple não lança um produto X no mercado, sendo que já tem muita tecnologia e etc. Às vezes as pessoas não estão preparadas para receber o produto que a Apple gostaria de lançar no presente. Mas a gente precisa ser ousado, a gente precisa seguir e ir em frente para mostrar a nossa solução. Porque o ponto 2 que eu gostaria de trazer para vocês, que vai resolver também, é você acreditar na essência do seu produto, na essência do seu serviço. Por quê? Quando você vende a verdade vende. Então, essa frase eu quero deixar aqui numa head.
A verdade vende. Presta muita atenção nisso, porque diferente de vendedores que querem ficar se utilizando, poxa, estuda gatilhos, melhora isso, técnicas de persuasão. Cara, ok, estudar uma coisa ou outra, entender como funciona os gatilhos, mas sempre utilizar de forma verdadeira. Sabe por quê? Porque o vínculo que você tem com a outra pessoa, esquece cliente, a palavra cliente, pensa mais no sentido humano, é uma outra pessoa. Será que você está vendendo mesmo a verdade? É um produto, um serviço que você de fato acredita que vai ajudar a transformar a vida daquela pessoa? Às vezes isso pode doer. E às vezes você vai precisar melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço, e isso é muito bom. A verdade, ela dói. Então, doa a quem doer, mas venda a verdade. Esse foi o segundo ponto que mudou para mim o meu contexto de vendas. Quando você vende a verdade, você carrega segurança, você carrega empatia, você tem o sentimento verdadeiro de que você vai mudar a vida daquele cliente. Você vai mudar a vida, às vezes não só dele, da família dele, a realidade dele. Você vai realmente gerar um impacto verdadeiro. E não só isso, você consegue perceber que ele está na situação problema, onde o seu produto, o seu serviço faz sentido encontrar e ser aquela ponte, tá? A ponte entre o problema e a solução. Então esse é o segundo pilar que eu acho fundamental. E o terceiro, para finalizar esse vídeo, e você daqui para frente vai sempre aplicar, é ter metodologia. Cara, sem metodologia, se uma hora você fizer a venda de um jeito, uma hora você fizer a venda de outro, uma hora você ficar inventando sempre, sem ter um script, sem ter nada para te guiar, vai ficar difícil porque não tem padronização. Seja você um empresário, empresária que vende, ou seja, você é o vendedor da sua empresa, ou você que tem time de vendas. Repara que, para nós que temos time de vendas, fica mais fácil a padronização, porque você consegue fazer um treinamento, montar um playbook de vendas, tudo isso para apoiar o seu time e eles conseguirem vender melhor. Padronização, método, não significa que vai ficar fechado independente do tipo ou modelo de cliente. Não, mas é padronização na metodologia, ou seja, como você vende, como você tem previsibilidade de que apresentando 5, 6 propostas, a 7ª vai vender, vai emplacar. Previsibilidade, ok? E é pensando nisso que inclusive nós criamos um curso muito prático, é um treinamento prático de como vender contratos de alto valor. Então, nele vai ter ainda scripts baseado numa metodologia maravilhosa que eu particularmente utilizo e os nossos clientes também utilizam e já venderam mais de 7 dígitos com essa metodologia, que ela é conhecida, a metodologia SPIN. Contudo, a gente apresenta na prática, contextualiza ela para você entender e te traz diversos scripts, que é um bônus maravilhoso nosso. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero profundamente ter te ajudado a encarar o medo, a superar os desafios e entender que o medo, ele faz parte da nossa jornada. O medo, ele nunca vai desaparecer, ele sempre vai estar ali. Mas repara comigo uma simples reflexão. Quando a criança, ela tem medo, vamos supor, a criança ela pensa que tem um bicho-papão ali no guarda-roupa. O que a criança faz? Ela sai correndo e vai para a cama dos pais, não é isso? Agora, o adulto, quando ele tem um medo, ele está no escuro, ou ele tem medo de algo, ou seja, do outro lado da porta, do que está do outro lado da porta, a diferença é que o adulto ele tem que abrir essa porta. Ele tem que enxergar o que tem do outro lado para conseguir superar o medo. Esse é o melhor lema que vocês podem encontrar e se apoiar. E daqui para frente, eu tenho certeza que você vai vencer o medo de ser rejeitado, o medo de realizar uma venda. Você vai vender a sua verdade, você vai vender a transformação para o seu cliente daqui para frente. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta comigo também alguns medos que você já passou, as suas experiências e segue o nosso canal que a gente vai falar muito aqui sobre posicionamento e vendas para o seu negócio. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!